Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques hoje fora do nosso horário tradicional, até fazendo uma pré-jogo aí. Tivemos aí o virando o jogo, agora nós damos sequência a mais meia hora, até um pouquinho antes de iniciar o Clássico Grenal, o segundo Grenal da Libertadores da América. O primeiro foi aquele, terminou empatado, 0-0, pancadaria, briga, enfim, né? Mas dupla Grenal vivendo um outro momento hoje. O Inter tem a liderança do grupo, o Grêmio vem na vice-liderança, ou seja, também numa certa instabilidade. O Inter no Campeonato Brasileiro com 3 jogos aí com resultados negativos, 2 derrotas e um empate. Mas agora é Libertadores da América e o Grenal é sempre Grenal, né? E a gente está aqui hoje com o Flávio Fiorin e com o Fabiano Brasil, exatamente para a gente projetar e fazer esse pré-jogo aí do Clássico Grenal. O que dá para projetar, meus amigos? O que dá para dizer desse Clássico Grenal? Um Grenal onde os dois, o Internacional que não vence há 9 Clássicos Grenais, né? E o Grêmio vem com essa vantagem toda, mas uma certa estabilidade, mas de uma certa maneira os dois chegam pressionados, né? Só esperamos, né, Fabiano Brasil, boa noite. Boa noite ao Cadu, aos telespectadores. Só esperamos que não seja, é a parte 2 do jogo, né? Mas só esperamos que não seja aquela pancadaria que foi antes da pandemia, né? Temos um grande jogo hoje, que vença o melhor, se não tivermos vencedores, se tiver empate, tudo bem, mas que seja na bola, né, Brasil? O Grenal sempre tem, a rivalidade é grande, claro que aconteceu aquilo, mas depois os próprios jogadores se puniram em relação a isso, e foram punidos. Jogadores que não estão. E a turma é outra também, diferente daquela? Acho que não é por aí. Agora a pressão é grande tanto para um lado como para o outro. Né? E eu tenho muito assim, Cadu, boa noite a você, boa noite ao Fiorinho, obrigado pelo convite mais uma vez aos nossos telespectadores. Eu espero que seja um jogo não atípico, como está sendo atípico em função de gente fora por Covid-19, gente fora por lesão, gente fora... Hoje mais uma, porque a gente vai ter a escalação das duas equipes e o Internacional não tem o Moisés, que é o lateral titular, que está cumprindo suspensão exatamente pela expulsão naquele Clássico Grenal, o primeiro da Libertadores da América. O Wendel, agora também positivado com Covid. Então joga o Justo. A gente seguidinha dá a escalação das duas equipes. Então, Cadu, assim, eu sei que é um jogo atípico, mas não espero um jogo atípico de nenhum dos dois. Eu espero um jogo onde eles joguem de fato, que tenham um espaço para atuar, não aqueles jogos truncados, o que é característica de um Clássico Grenal. Eu quero um Grenal atípico nesse sentido, com os times tentando vencer, e não um jogo truncado, um jogo de faltas. E como bem disse o Fiorinho, né, que não tenhamos aquela palhaçada do último Grenal, porque aquele final do Grenal da Libertadores, que foi aliás, o último jogo em Porto Alegre pela Libertadores, com portões abertos, com o torcedor, que não tenhamos aquela palhaçada toda, né, Cadu? Porque foi uma vergonha para o Brasil, foi uma vergonha para nós gaúchos, uma vergonha para a América do Sul. Não acredito. Tudo aquilo que a gente viu. Não acredito. Embora e muita gente, era um jogo numa outra situação, né? Não tinha essa pressão, embora o Grenal sempre ela existe, essa pressão é muito grande, por ser o clássico, um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do futebol brasileiro, um dos maiores clássicos do mundo, né? Então essa pressão existe, né? E muita gente está comentando aí fora que o empate hoje é uma certa tendência, esse resultado, porque os dois treinadores entram pressionados, os dois times entram pressionados, o Grêmio um pouco mais por não ter ido bem lá em Santiago, mas o pessoal está apostando relativamente no empate hoje, porque acredito que os dois times vão se estudar muito e vão ter medo um do outro. É o que o pessoal está falando aí fora. Não por aí, Fiorinho. As duas equipes se conhecem. As equipes se conhecem. Não, estou dizendo que o pessoal está comentando aí fora. Mas o Internacional não vai mudar a sua pressão de jogar, a maneira de jogar. A filosofia do Cudê é a intensidade, a marcação alta. O Grêmio vai jogar com 3 volantes, exatamente prevendo tem que sair para o jogo. Então não tem como o Internacional não tem essa característica com o Cudê de jogar dessa maneira, né? De jogar esperando o adversário para sair. Agora eu vou dizer uma coisa, Cadu. Eu acredito que para o Grêmio esse empate seria mais bem-vindo que para o Internacional. Porque se o Grêmio empatar, o Grêmio tem 2 partidas em casa ainda pela Libertadores. E vamos lá. Esse seria o ideal para as duas equipes. Talvez para as duas. O Internacional iria aí a 8 pontos, né, 2 jogos fora, ou 2 empates, uma vitória, com 9 pontos, 10 pontos, tu vai garantir a classificação, com 9 pontos tu garante a classificação em segundo lugar. O Grêmio tem esses 2 jogos, mas o Grêmio está com uma estabilidade aqui, jogando na arena, né? Quantos jogos o Grêmio não ganha na arena? 4. Então, o empate aparentemente
pode ser bom, mas eu não acredito. Eu acho que o Internacional vai querer definir a sua classificação, porque uma vitória deixa com 7 pontos, e essa angústia do Internacional de não vencer a 9 jogos. Pois é, essa pressão aí, Cadu. E o Cudê que não vence a 5 Grenais, 4 ou 5, né? 4. E o Grêmio com a vitória, porque o quê? O Grêmio prega isso, olha. E aquela frase famosa que eu sempre cito do Ibsen Pinheiro. O Grenal serve para arrumar e desarrumar a casa. E o Grêmio está com essa premissa. Ou seja, se ganhar, precisando de uma vitória, isso era dito antes até do Clássico Grenal, o próprio Renato dizia, não, uma vitória arruma a casa toda. Né? Então, ele soube dar a importância que esse Grenal tem nesse aspecto. Né? Vencer elimina toda aquela desconfiança que vinha até agora do seu trabalho, essa instabilidade que acabou acontecendo. E, de fato, Grenal é sempre tenso. Né? Hoje eu conversei com muitos amigos, gremistas, colorados, enfim, e todos estão com os nervos à flor da pele. Teve um que mandou agora há pouco, Cadu, um áudio que é muito engraçado. Ó, gurizada, o negócio é o seguinte, a partir de agora é Grenal, tá liberado brigar, tá liberado cada um chegar ao gol. Depois do jogo a gente conversa. Bom, vamos ver o que os jogadores, né, da dupla, vamos começar pelo lado do Grêmio, né? O que o Diego Souza, que tem caracterizado aí, foi aquele... E lembrando, né, que na mesma hora tem um jogo lá em Cali, né, dos outros dois. Né? Também, essa é a questão. Lá seja, o empate, projetando, o empate, que tu fizesse a referência, uma vitória de um ou de outro, passa o Grêmio. O Grêmio perde a segunda posição. Ok, tem complica dois jogos com os dois adversários aqui. Mas tu já vai com esses jogos em casa, não inferioridade em termos de colocação e pontuação, né? Porque esse América que jogou contra o Internacional melhorou consideravelmente em relação àquele time que perdeu para o Grêmio em casa e quase tirou o Internacional da vitória aqui. Né? E Libertadores não tem essas facilidades aí, né? Esse jogo no Internacional mostrou bem. O Internacional estava 2-0, sofreu um gol, depois 3-1, administrou o jogo, estava administrando, ou seja, 3-3, foi buscar o resultado no último minuto, né? E o inverso, né? Teve mais sorte do que juízo naquele jogo. E o inverso. Jogo, né? O Inter ganhou com facilidade do time chileno e o time chileno botou o Grêmio na roda. Então, Libertadores não tem essa. Libertadores não tem time superior ou time inferior. Libertadores é uma competição totalmente atípica. As dificuldades de uma Libertadores. Então, não teve... Once Caldas já não foi campeão da Libertadores. Já foi. Então, São Paulo levou um rodeão ontem também. Não tem. Libertadores não tem essa. Mas vamos ver a opinião dos jogadores, o Diego Souza aí, que é matador, é goleador em Grenal, fez inclusive no Beira-Rio, foi pelo Campeonato Gaúcho, né? E hoje o jogo era no Beira-Rio, embora sem torcida, em função da pandemia. Mas o Diego Souza fala exatamente sobre o jogo de hoje. Olha, quisera eu poder estar com todos os companheiros à disposição, tanto os experientes como os não experientes, com menos experiência, né? Para esse tipo de jogo, que ficaria muito mais tranquilo à vontade, porque o grupo inteiro à disposição. Tenho certeza que até o próprio Renato ficaria muito feliz com esses jogadores de tanta qualidade e tanta experiência que a gente tem. Mas é um clássico onde todos aqui já disputaram. Esse ano já disputamos 4 e a gente sabe da responsabilidade, sabe que precisa mais do que nunca de um bom resultado. Então, continuar trabalhando da maneira que a gente trabalha, a gente sabe jogar esse tipo de jogos, então a gente só espera que a gente tenha um bom resultado amanhã. Pois é, esse é um jogador de clássico, né? O Diego Souza, não só agora, mas na sua passagem anterior pelo Grêmio, né? Ele, dentro dos 4 confrontos da temporada, também ele soma os jogos da sua primeira passagem, que foi em 2007, né? 2007. Com o Mano, 2007, né? Então, ele tem essa característica de jogador de Grenal. Então, o retrospecto, pesa muito o retrospecto. Jogador de clássico, né, Cadu? Ele jogou, acredito que quase todos os clássicos. Em Recife ele sempre se deu bem. No Rio também. Em São Paulo, que eu não sei como é que foi. São Paulo não foi tão bem como nos outros, mas teve um destaque. E ele mesmo, não sei se não foi nessa entrevista, mas numa entrevista anterior ele disse que está devendo nos últimos jogos. Está devendo. Está devendo, ficou devendo. Ele mesmo fez a autoavaliação e disse que não está bem, né? Isso é importante quando o jogador tem essa absorção autocrítica de observar o momento, entender e se cobrar. Isso é muito importante. Aliás, isso é para a vida, todos nós, né? Mas no futebol especificamente é importante quando o jogador tem isso. Mas tem uma questão também, né, Cadu? Quando o jogador se cobra, você vai lembrar, por exemplo, de um jogador que
tinha uma questão emocional muito forte, que era o Zé Alcino. Sim. O Zé Alcino, quando começava um jogo, seja num clássico ou não, e ele errava a primeira ou a segunda bola, ele ficava tão tenso para recuperar aquilo que ele havia perdido que ele não consegue acertar mais nada. Não, O Zé tem Alcino tinha jogadores muito que isso. foram marcados no clássico, e aí a gente lembra aí, e jogadores que na sua trajetória, mas marcaram em clássico. O Internacional lá atrás teve aquele clássico do Borracha. Né? O Grêmio teve o Júnior Viçosa. Eu ia lembrar né? do Viçosa. Não, jogadores que não marcaram na dupla, mas se marcaram em clássicos grenais. Um que sempre se dava bem em clássicos, o Jorge Veras. Esse é o... Em cima do Vink. Não, mas em clássicos. É, né? mas esse o Jorge Veras, tinha aquela Se for pra trazer- rivalidade com o Tafarel, em cima do Tafarel. em clássicos. E mais Mas para agora o né? próprio Índio, né? O Índio zagueiro também. Mas aí são jogadores que marcaram, não só em clássicos grenais, são jogadores que marcaram. Da Alessandro, o cara de Grenal também. Mas eu me referi a esses jogadores que não tiveram, assim... Protagonismo, né? Protagonismo, exatamente, isso. né? Nos demais jogos. Mas jogadores que se marcaram foram protagonistas dos clássicos grenais. O Roberto Santos aqui não fez gol. Fez? Marcelo também. Groi, por exemplo, fazia um excelente campeonato, o goleiro. Quando chegava a Grenal, Vamos dar uma olhada, ainda continuando com o Diego Souza, né? Se ele fala dessa questão, se o Grêmio está pressionado ou não está pressionado. Acho que pressionado de maneira nenhuma. Acho que é um clássico onde o Grêmio sabe da importância do resultado para nós. Né? A gente sabe da importância desse resultado. A chave está bem bolada. A gente precisa de uma vitória. A gente sempre joga por essa vitória. Então a gente sabe muito bem o que tem que fazer. A gente trabalha muito para realizar bem a nossa função dentro de campo. E a gente vai para mais um clássico onde a gente sabe dessa rivalidade e do que a gente precisa fazer dentro de campo para conseguir um bom resultado. O bom resultado, e a gente volta àquela questão, empate, né? O o pessoal que aqui é, já, né? o pessoal já não, o pessoal, alguns concordam, outros não concordam. O Thiago Scadu, o Fiorin tem razão, perder é prejuízo para ambos, vai ser empate. Aí o Alessandro tá louco, empate, né? Não tem como. Eu não gosto de Grenal de empate, sinceramente, mas acredito que é uma tendência também. pode nos quebrar, né? Mas O João tá mais Vicente propenso a Cardoso, acontecer. o Grêmio precisa de volante raiz. Se lembram quando o pessoal questionava se o Maicon e o Arthur poderiam jogar juntos? Temos ótimos volantes que sabem jogar, mas marcam pouco. O Grêmio já mostrou uma melhora, isso foi naquele Grenal lá, pós-pandemia, quando o Renato utilizou os 3 volantes. O de Caxias, né? O de Caxias, né? Foi o segundo, melhor. Foi o segundo? Foi o primeiro. Não, foi o segundo? Pós-pandemia foi o primeiro. Foi o primeiro. Aí, agora o Grêmio ele não tinha mais utilizado dessa maneira. No jogo com o Palmeiras, ele utilizou os 3 volantes e o Grêmio, comparando com o próprio Grêmio, o Grêmio foi melhor. Bem. Tá? E Então, o Jean-Pierre foi o destaque naquele jogo. Né? mas vamos ver o outro lado, né? Vamos ver o Lindoso, né? Falando sobre o jogo. Que me caracterizou o jogo do ano. Mas vamos acompanhar o que o Lindoso falou. São vários fatores, né? Nosso maior rival, a gente joga dentro de casa, é Libertadores. Como eu falei antes, a gente sabe que uma vitória a gente nos deixa bem próximo da classificação, né? Faltando ainda 2 rodadas, então acho que é uma responsabilidade grande. A gente tem questões do fator casa, né? De responsabilidade, de impor nosso jogo. Então acho que é um jogo muito importante, né? Vamos dizer, o jogo do ano em relação que pode definir muita coisa, se tratar também do nosso maior rival. Acho que a preparação está sendo feita para fazer uma boa partida na quarta. Tá aí o Lindoso, então, né? Projetando até como esse jogo, o jogo do ano, depende muito da situação. Pode ser o jogo do momento, né? Mas ele fala também sobre a Libertadores, que é uma competição difícil, e o Clássico Grenal também, né? Não deixa de ser um jogo complicado e difícil também. É o que a gente busca sempre, né? Em relação a todas as competições que a gente disputa, né? A gente sabe a dificuldade que é a Libertadores. A gente sabe que a gente veio de uma pré-Libertadores, né? Já tivemos 2 desafios grandes pela frente e o nosso grupo também não é nada fácil, então hoje a gente está na liderança, é muito importante, é muito mérito nosso e mais um jogo que a gente vai ter pela frente aí que pode dar um passo bem grande na nossa classificação. Tá aí, então, o Lindoso, a gente falou referente ao jogador aí que olha só, que já entrou falando. Em relação ao jogador, que o retrospecto do Diego Souza, o Internacional a gente poderia
apresentar quem aí com o retrospecto diante do seu maior rival, o Vitor Cuesta, pode dizer assim? É o próprio D'Alessandro, mas que... É. O Cuesta também teve bons Grenais, mas não chegou a vencer, né? Essa que é a questão, né? O Cuesta acho que também não ganhou o Grenal. A última vitória do chegou. Internacional foi em 2017 ou 2018, um Campeonato Brasileiro com gol do Edenilson. Denilson. Né? O Também Lomba vai bem em Grenais. É um que está fora Mas também não- cumprindo suspensão. Não conseguiu vencer. né? Mas vamos ver as escalações aí, vamos botar na tela as escalações aí, já definidas, né? Para o clássico começa daqui um pouquinho, vamos lá, ó, lá. O Lomba, o Saraiva, Zé Gabriel e o Cuesta, e aqueles que defendiam o Moledo, tinha uma Tá no banco. possibilidade, não, é a titularidade, a zaga titular dele, Zé Gabriel e Vitor Cuesta, e tem o Jussa, né, que foi a surpresa. Até o Wendel tinha feito uma bela partida, né? Mas acabou Testou positivo. testando positivo, então está fora. O Musto, que é uma das reclamações do torcedor colorado, junto com o Lindoso, o Gabriel Bosquila, Marcos Guilherme, que é a novidade, né? Voltando, né? Voltando rápido. O Thiago Galhardo e É porque aquela lesão o Abel lá... Hernandes. O Grêmio vai lá, o Grêmio com o Vanderlei, Orihuela, que a gente projetou isso ontem, o Vitor Ferraz vinha aí de um tempo parado, seria a segunda partida, jogou no jogo contra o Palmeiras, não arriscaria. Aí eu não né? entendi, viu, Cadu? Aí eu não entendi. O Rodrigues e o Kahneman, mas os dois estão suspensos, né? Por isso- Jeromel mas o se Galhardo recuperou, não. né? Só para completar o Grêmio Vitor- ali. o Vitor E Ramos o não. Cortez também, né? Até Vitor porque o Diogo também vinha algum tempo parado, jogou contra o Palmeiras, a projeção era ele voltar com o Cortez. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Alisson, PP, né? Outro confirmado. Novidade. A exemplo do Kahneman, jogadores que estavam aí entregues ao departamento médico, e o Diego Souza. Não acho que nenhuma novidade. A novidade, pode dizer, em relação ao Matheus Jussa, mas aí em função né, do fato do Wendel ter sido positivado com Covid, senão seria ele. Agora, Então, Cadu, analisando, né, principalmente a escalação do Inter, tem um jogador aí que talvez ele esteja se cobrando para fazer uma grande atuação, que é um jogador que vem numa curva ascendente e que já é um ídolo, mas que precisa, né, de uma vitória no clássico, de uma grande atuação, que é o Thiago Galhardo. Não sei se ele talvez não esteja se cobrando para isso, porque é um jogador que está num momento maravilhoso, marca gols em quase todos os jogos, agora que acho que faz 2 ou 3 que não jogou, não atua numa partida, mas é um atleta que também deve estar lá no seu ente, puxa, eu preciso marcar nesse Grenal, eu preciso fazer o meu nome nesse Não, mas Grenal. isso serve também para o Cudê. O Cudê é um técnico que não está aí. Eu acho que esses novos jogadores estão passando por essa situação e não venceram ninguém. Mas o que eu tenho dito, o Grêmio hoje não tem o protagonista. Não tem. Né? O Internacional tem o protagonista, que é exatamente ele. Thiago Galhardo. Que é o Aliás, Thiago Galhardo. o Grêmio não é hoje, Que né, é o Cadu? Thiago Galhardo. O Grêmio não tem mais um Não, o protagonista. Grêmio não tem, desde a saída do Everton. Era o Maicon, né? E o Everton, o Grêmio não tem esse protagonista. Ao contrário do Internacional. O Internacional até se comenta que tem sido dependente de 2 jogadores, que é o Thiago Galhardo e o Patrick, né? Que com o Cudê cresceu muito. E o protagonista histórico do Grenal está no banco, que é o D'Alessandro, que pode entrar eventualmente. Exatamente. Olha o Thiago diz aqui, ó, o Cortez, entendo o Renato pelo entendimento de clássico e também do Cortez nos últimos Grenais. Foi muito bem. O Renato, não, claro, ele não tinha por que complicar, né? Exatamente essa questão. Tem que Na lateral direita, Cadu, eu entendia que o Vitor Ferraz começaria. Ele ter voltado com o Orejuela... Mas o Vitor Ferraz até é o titular. Eu entendo também. Ele não ia arriscar. Um jogador que ficou um tempão parado, voltando de uma lesão, jogou no domingo contra o Palmeiras. Aí o Diego também, né? O lateral, o Diogo, né? Diogo Barbosa. Ou seja, um tempo parado. O Kahneman voltando, o PP voltando, ele não entraria com 4 jogadores. Aí pesou a questão física, né? Não teria O porquê. Grêmio tem o Vitor Ferraz, Juan, além do Paulo Vitor, né? Marcelo Oliveira, o Diogo Barbosa, Robinho, Rildo, Isaac, Guilherme Azevedo, Ferreirinha, Luiz Fernando e Fabrício no banco. E o Internacional, qual é o banco? Deixa eu ver o banco do Inter aqui. Além do Danilo Fernandes, tem o Moledo, Lucas Ribeiro, Rodinei, Léo Borges, Nonato, o Praxedes, o Patrick, o D'Alessandro, o Fernandes e o Léo Ferreira. Esse é o banco do Inter. D'Alessandro. A alternativa dele, o Patrick está no banco, é porque... Né, Eu teria começado com o D'Alessandro, daria um jeito de colocar no time.
Acredito que é melhor começar com o D'Alessandro do que colocá-lo durante o jogo. Mas aí vai muito da proposta de jogo, ou seja, que a gente vai saber daqui a pouco. Se tu está numa situação adversa, tem o D'Alessandro exatamente para o que ele tem feito. Ele tem o D'Alessandro contra o Goiás, embora a derrota, ele entrou muito bem quando ele entrou atrás dos três atacantes, né? Contra o Fortaleza, ele não entrou muito bem. Contra o Goiás ele entrou bem porque até cobrou faltas, né? Deu assistência já no jogo seguinte do Fortaleza. Tem muito aquela coisa de entrar no jogo. O jogador demora a entrar no jogo. Claro, o D'Alessandro é um cara experiente, talvez não tanto. Mas ainda mais naquela situação. Ele entrou bem, mas não adiantou. Não. O Inter perdeu igual para o Goiás. O João Vicente Cardoso, Cortez melhora muito quando tem ponta de qualidade do lado. Ultimamente está subindo e fica isolado. E para marcar o ponta, né, não acompanha. E tem essa questão também hoje ele está se referindo porque ele tem o PP, né? O Cortez é aquela cobrança muito grande, que são aquelas... Né, quando não acontece, quando acontece, são aqueles cruzamentos de bola alta procurando o Diego Souza. Essa tem sido o Grêmio deixou de ser aquele time de toque de bola, é só jogar e bola alçada, né? Mas o Patrick aí, que são de banco, o Internacional tem essas alternativas, o Patrick e o D'Alessandro. O Grêmio, quem é que teria aí? Né? O Fabrício está no banco. O Robinho. Essa é uma alternativa que o Renato tem usado sempre. O Everton sai gripado, né? Sai gripado. O Ferreirinha? Ferreirinha está no banco. Essa é uma grande, né, Cadu? Esse é o cara que talvez possa fazer o seu nome. Dá para dar uma desequilibrada. Fazer nesse jogo. Entrou bem em todos os jogos. Tá certo. Nós estamos chegando ao final do programa, até porque o programa foi curto hoje, em função do pré-jogo, estamos no nosso horário. Estamos aí, dividimos o nosso horário com o Virando o Jogo, né? Exatamente para que a gente possa acompanhar e aí amanhã trazer a repercussão de mais esse clássico Grenal. Teu palpite? Palpitão assim, Cadu? Direto? Eu acho que teremos 1-1 aí, daqueles que vai ser bom para todo mundo. Também. Falei ali fora e vou dizer aqui. 1-1, falei para ti. Né? Não vou ser eu do contra, esqueci, né? Cara, copiou meu palpite? Não vou ser eu do contra. 0-0, então, pronto. Eu acho. 0-0 é chato. Eu acho, né? Eu acho que um dos dois vence o jogo, né? Não, Cadu, não. Não, quem? Eu não vou. O empate? Empate. É porque Grenal, é aquela. Tu projetar o Grenal é difícil, não adianta. É difícil. Né? Sempre um tem o melhor momento que o outro, mas a bola rola, não é essa bolinha, né? Quando a bola rola. Mas foi boa, Cadu. O favoritismo. Um outro ganha. Né? Terminou em Curitiba. Eu acho que um sai vencedor. Boa. Terminou em Curitiba, Atlético 2, Colo-Colo 0. Tá certo. 2 gols contra. Terminando também o nosso Dois Toques, amanhã estaremos de volta no nosso horário normal, tradicional. Vamos lá para o Barranco, né? Para assistir o jogo no Barranco. Restaurante Churrascaria, mais primeiro do Grande Sul, referência nacional. Barranco e o Barranquinho, você tem essas delícias. Tem teleentregas também à sua disposição. Né? Vou lá no Chico semana que vem. No Barranco e no Barranquinho. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, né? 2 endereços, Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8113. E a Kia São Motos, o Jefferson Fisternal, com aquelas promoções lá, o Cerato 2.0, em 24 vezes, taxa zero, com bonificações, a Sportage também, e além dos seminovos que você encontra lá também nas duas revendas da Kia São Motos. Tem que se locomover pela cidade, Teletax 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês um ótimo final de noite e um excelente Grenal. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.